observem as pistas que a vida te traz, né? Sim. Certamente, João, na sua vida, várias coisas se repetem, várias características se repetem. Então, isso são pistas que vai mostrando sobre quem você é do autoconhecimento, né? Porque assim como você, assim como para quem está atrás dessas câmeras, para quem está nos assistindo, todo mundo precisa se regenerar. Nós somos um mosaico do que nós vamos vivendo pela vida. Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio. E hoje a gente vai entrar num território que me fascina, que é o comportamento humano, né? Entender como o cérebro de fato funciona. E daí eu trago hoje para falar com a gente uma pessoa muito especial, que é uma amiga minha muito próxima e pessoal mesmo, ali, uma amiga do peito, Thaís Gachin, que é pesquisadora e também escritora do comportamento humano e autora do livro O Rabo da Lagartixa. Thaís, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, João. Muito obrigada. Adorei essa introdução, amiga querida do peito, posso falar o mesmo para você. Nossas conversas sempre são muito prazerosas, Sim. rendem muitos assuntos, a gente vai fundo mesmo, né? Tenho paixão dessa troca com você, eu acho incrível. A nossa conversa nunca é rasa, Sim, né? Muito você que é uma honrada. pessoa que me faz refletir muito sobre a vida. Que Cada conversa com você é um aprendizado Que super bom, profundo. João. Que bom, que bom. Tá? Thaís, né, conversando esse nosso bate-papo, antes a gente entrar até no assunto, no livro que você publicou no ano passado, O Rabo da Lagartixa, eu queria entender um pouquinho da sua trajetória, né? O que te fez estudar o comportamento humano? O que te fez querer estudar as pessoas, o cérebro humano? E qual foi o estalo que te fez começar a tudo isso e estar onde você está hoje? Olha que interessante. Eu acho que nesse início você já deu até a resposta, sabe? Ah, é? Quando você fala assim para mim, eu adoro conversar com você. Você sempre me traz algumas reflexões. Sim. É exatamente isso que eu percebi que eu já despertava nas pessoas. Então, o que eu costumo dizer, quem já me acompanha nas minhas redes sociais e vê eu sempre batendo muito nessa tecla, observem as pistas que a vida te traz, né? Certamente, João, na sua vida, várias coisas se repetem, várias características se repetem. Então, isso são pistas que vai mostrando sobre quem você é do autoconhecimento. E quando eu trouxe o autoconhecimento para mim, eu entendi que eu me interesso por pessoas, me interesso como elas convivem, me interesso pelos sentimentos das pessoas. Fui até a neurociência também para entender como o cérebro reage em cima disso. E aí, quando eu fui perceber, eu me tornei uma pesquisadora do comportamento humano. Mas essa dica, essa pista, a vida já vem me trazendo há bastante tempo. Que bacana. Você é uma pessoa mesmo de uma sensibilidade, assim, muito apurada. E, Thaís, falando um pouquinho agora do seu livro, né? Que trajetória bacana. E fiquei muito feliz com a publicação que você fez. E aí, assim, O Rabo da Lagartixa, né? O nome um pouco, assim, diferente do que a gente estaria... Provocativo. Provocativo, é algo... que foge também do óbvio, né? O que tem a ver comportamento humano com o rabo da lagartixa? Tem alguma metáfora por trás disso? Qual que é a história por trás do nome do seu livro? Então, se a gente for falar de metáfora, algumas pessoas já conhecem, mas tem algo a mais, né? A metáfora é aquela que a gente já conhece. A lagartixa, quando sente medo, para fugir, para deixar o predador fugir, não atacá-la, ela libera o pedaço do rabo e foge. O pedaço do rabo fica se mexendo ainda, para distrair quem quer pegá-la. Né? Que bacana isso, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante. Depois disso, eu até comecei a pesquisar e ver, essa lagartixa está sem rabo. E ela foge. E nasce outro rabo. Isso que é muito interessante. Ah, então o rabo da lagartixa, ele se regenera. Ele se regenera. Não nasce igual, mas ele se regenera. Que legal, e esses somos nós. Sim, sim. Seria muito, muito interessante se o nome do livro fosse somente por causa disso. Né? Isso já falaria por si só, já traz uma história Claro, já teria gigante. uma temática aí Mas o que enorme. é mais legal, João? Eu aprendi essa história quando eu tinha 6 anos, com a minha avó falecida. Do rabo da lagartixa. Do rabo da lagartixa. É o início do meu livro. É o primeiro capítulo do meu livro. Quando eu estava na varanda com a minha avó, eu lembro da cena. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora, tá? Quando eu estava na varanda com a minha avó, ela estava varrendo o chão de cimento vermelho. Anota aí. Isso onde? São Gonçalo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Piso de vermelho, né? Minha avó estava varrendo e eu vi uma lagartixa em cima, assim, quase no teto. E aí eu me assustei muito. Quando eu me assustei, eu falei, vó, uma lagartixa. Ela falou, não se preocupe. Com muita firmeza, com muita certeza. Né?
E ela contou a história. Ela foge, ela libera o rabo. E aí eu fiquei preocupada, querendo ver as lagartixas sem rabo, procurando o rabo. E ela me contou, e ela falou, ela não deve ter usado a palavra se regenera, tá? Mas hoje isso está muito forte na minha cabeça. Se Sim. regenera. E aquilo ficou na minha cabeça até hoje. E vários momentos da minha vida isso voltava, Certo. tá? Então, quando eu resolvi escrever um livro, que é um ato de coragem, de autoconhecimento, Claro. de colocar para fora o que você tem vontade, não poderia ser outra história, né? Porque assim como você, assim como para quem está atrás dessas câmeras, para quem está nos assistindo, todo mundo precisa se regenerar. Então, essa história sempre fez sentido para mim. Quando chegou a hora de escrever, eu fiz esse Não, livro. agora tá muito claro, né? Eu acho para Uhum. quem ainda não pôde ler o livro, eu acho que é um livro super que vale a pena, assim, pela Uhum. questão mesmo de você Se encontrar autoconhecer, né? autoconhecer, encontrar algumas respostas ali que você talvez faça você refletir muito bem. E aí eu acho que sobre essa metáfora que você está dando da lagartixa, Uhum. acaba que você consegue passar essa mensagem só mesmo com essa metáfora que todos nós ali, por algum motivo, perdemos, temos perdas, enfim, ao longo da vida, e nem por isso a gente não se regenera, nem por isso a gente volta mais forte, ou volta Se melhor, se reinventa. É isso reinventa, aí. e é muito bacana, Eu sou Thaís. suspeita, né? Mas eu acho que É, vale a pena a leitura. não, Vale com a pena. certeza. Eu sou apaixonado pela leitura desse livro. E, Thaís, assim, agora entrando um pouquinho mais no mundo do design, né? Uhum. Nós, arquitetos, designers, na hora que a gente vai fazer um projeto ali, especificar algum material, tinta, enfim, MDF, porcelanato, a gente tem um cuidado e, ao mesmo tempo, um feeling muito grande naquilo que a gente quer passar para o nosso ambiente, quer proporcionar ali aquele ambiente para o nosso cliente, enfim, para as pessoas que vão estar ali morando, habitando, trabalhando. E eu acredito que é muito por feeling mesmo, por percepção, a gente vai criando isso ao decorrer da carreira, até mesmo da própria vida, né? Uhum. Eu queria que você pudesse trazer agora para o lado da psicanálise, da ciência, você que é uma pesquisadora do comportamento humano. Existe um nome para essa tática, para essa técnica? Como é que você enxerga isso? Você me perguntando assim, não consigo nomear uma tática, né? Na Uhum, verdade, eu consigo explicar um pouco. claro. Se a gente for falar sobre as cores, se a gente for falar sobre texturas, eu vou voltar a pergunta para você. Porque Por eu tenho favor. certeza que é você que domina isso e todos os outros arquitetos, designers e quem Ah, muito trabalha na obrigado. área, né? Sim, Mas o que que a gente tem que pensar, né? Onde estão as sensações, aonde elas moram, né? Na amígdala, que é uma parte do cérebro, ela guarda todas as emoções que a gente vem tendo ao passar da vida, sim. né? Então, não dá para a gente subestimar, não dá para a gente não considerar. Isso que eu ia até te perguntar, né? Você acredita também que as pessoas subestimam esse tipo de material? Por exemplo, Hum, tá? É, Você tem uma amiga, tá passando por uma reforma, ou construindo uma casa, ou, enfim, fazendo algum consultório. uhum. Quando ali o arquiteto, ele quer trazer um ambiente mais acolhedor, por exemplo, você acha que quando ele especifica madeira, especifica material, talvez tenha mais textura para se ter o contato ali mais tátil, né? Enfim, a Com questão certeza. sensorial. As pessoas subestimam esse tipo de material, de olhar, assim, do profissional? Na verdade, isso tem que existir. Sim. Completamente, isso tem que existir. Isso a gente trabalha justamente com as percepções, com os estímulos, Uhum, senão não uhum, seremos profissionais, uhum. né? Em várias áreas, inclusive. Quem é de marketing, quem é de edição de vídeo, todo mundo tem que pensar nos estímulos, né? Até a própria rede social que a gente vai rolando a barra. Aham, Tudo isso são estímulos que a gente vai criando. Isso é muito importante. Então, eu volto quando eu falei para perfeito. você. Você sabe me explicar melhor o que uma textura qual é a Aquela que percepção, proporciona, né? Qual é a né? percepção de uma textura, qual é a percepção de uma cor.
O que é importante são dois caminhos, né? Primeiro, o que a gente já sabe. Quais são as cores que trazem mais energia, quais são as cores que te trazem mais vitalidade, qual a cor que deprime, qual é a textura que incomoda, qual é a textura que te traz conforto. Isso a gente já sabe, porque isso é definido através da cultura, através da sociedade. O que a gente já sabe. Mas O você que é acredita comum. também que a psicanálise explica A isso? psicanálise vem trazer uma coisa diferente. Porque Curioso isso, é hein? diferente, por quê? Eu tô em formação, né? Estou estudando ainda psicanálise, tem um caminho muito longo ainda aí para pesquisar, e ainda bem, porque né, conhecimento não ocupa espaço, é bom demais. Claro. Mas o que acontece? Na psicanálise, a gente vai buscar o que está no inconsciente de cada um, né? Nós somos um mosaico que a gente vai construindo. Então, vamos pensar o seguinte, vou te dar um exemplo. João, faz um projeto Claro. de um quarto para mim e para o meu marido. Aí você vai chegar e falar assim, Thaís, está aqui o projeto. E esse projeto, essa parede vai ser azul. Azul traz, me fala. Cura, leveza, luxo, Ok. dependendo também da intensidade, né? Ok. Do azul, sendo um pouco mais escuro, mais claro, Que tem cor que todo... você faria pra gente? Olha, pensando em você e no Thiago, né? Eu vejo vocês pessoas, assim, super sofisticadas, de bom gosto, que têm uma energia maravilhosa, mas que, ao mesmo tempo, têm uma vida muito corrida ali no dia a dia, que é chegar em casa também é muito família, né? Então, acho que é um ambiente de descanso, de cura, de recuperação. Então, assim, eu faria uma casa um pouco mais... de acolhimento mesmo, né? Acolhedora. E, ao mesmo tempo, como vocês ali têm uma família grande, né? Então, recebe muita família em casa. Talvez uma cozinha integrada com a sala, pensando em formato de Qual cor de layout. azul? Eu vejo você um azul marinho, assim, uma coisa Azul elegante. marinho. Sim, Então, e aí? É hipotético, tá? É hipotético. claro. Vamos supor que você chega com o azul marinho, e aí eu e o Thiago a gente fala, ótimo, o azul marinho tá lindo, tá sofisticado, porque é o que se sabe. É o que está aqui por cima, né? É o que se sabe, é sofisticado. Ok, você faz o projeto. Todo dia, vamos voltar lá para a psicanálise para o inconsciente, tá? Na hora de dormir, gera um incômodo em mim, mas gera uma satisfação no Thiago. Difícil isso, hein? Por quê? Porque pode ser, não sabemos, que em algum momento, em algum fato da minha vida, eu estivesse num lugar azul marinho e tenha acontecido Uau. algo que não tenha sido legal. Que interessante isso, né? E a gente, de fato, às vezes, eu acho como profissional, na hora de especificar, não tem muito esse cuidado, né? Que talvez, igual você falou, o que tal, quando eu penso em vocês como casal, eu vejo uma situação. Mas quando a gente pensa a parte individual de cada um, sendo um quarto onde vocês compartilham, talvez esse faz a gente repensar na hora de especificar. Então, eu acho que trouxe um ponto muito interessante para a gente conversar sobre nossos isso. assuntos profundos, né? Porque senão não seríamos a gente. Exato. Exatamente. Que legal. É Não isso. não Eu pensava acho que sobre tem isso. muito da individualidade. É óbvio que tem todas as técnicas, todas as sensações. Repito, né? O que a própria natureza traz. A madeira, é claro que a madeira traz um aconchego. Por quê? Porque a natureza traz isso, Claro. né? Eu até pesquisei biofilia, que é quando, não é isso? Que é quando a natureza... É trazer a natureza para dentro de casa, né? Porque eu acho que isso fica, às vezes, esquecido no nosso subconsciente, mas nós somos natureza. E daí, quando a gente está próximo da natureza, aí vem uma questão mesmo onde a gente se sente abraçado, acolhido, no seu habitat normal, natural, né? Então, de fato, essa conexão com a natureza é muito importante, até para os estímulos, para o desenvolvimento. Então, é também uma linha do design que tem que provoca isso nas pessoas, né? Eu acho que, fechando com o que você falou, com o exemplo que eu disse, o importante é a gente alinhar as expectativas. Bacana. Né? Alinhar as expectativas, isso é para qualquer esfera da vida, né? Qualquer sem de dúvida. relação. Mas se a gente traz para o design, para a arquitetura, alinhar as expectativas. O que a pessoa que vai receber esse projeto, não sei se o termo é projeto, né? Receber esse projeto. Projeto, curadoria, enfim, dependendo do que... Qual é a expectativa que ela tem em relação ao que recebeu do aquele projeto? Porque a pessoa não vai morar no projeto, né? A pessoa vai morar, de fato, na casa, né? No lar. Então, você acredita que esses estímulos, né? Esses materiais, essas cores, de fato,
é importante. Total. Não dá para a pessoa subestimar os materiais na hora de fazer um projeto, né? Sua casa, sua clínica, enfim, seu ambiente de trabalho, qualquer que seja o espaço. Absolutamente. Tá. Só acho que a gente tem que ir além, né? Sim. Além, é só Tem isso. que ir além, não dá para ficar na parte só da teoria. E sim entender talvez até a pessoa um pouco mais profundo na hora que você vai projetar, seria isso? É exatamente isso. Exatamente Entendi. isso. Não, isso é bem curioso, né? Então, por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo do dia a dia que é muito natural quando a gente vai fazer um projeto, especificar algum produto. É igual você trouxe a ideia de fazer um quarto para vocês. Vou para uma cliente, vou até voltar com você aqui. Vou lá e a gente, né, conversa, faz uma conversa com a família para entender como que você enxerga, como que você quer a sua casa. E dentro disso a gente, com a parte profissional, com estudo, pesquisa, a gente vai trazer ali o que a gente entende que vai ser a melhor opção para vocês. Né? Trabalhando em cima de materiais, layout, enfim. E também do repertório de vocês. Se vocês gostam de cozinhar ou não, gostam de um casal que viaja muito, se tem filhos, quantos filhos. E isso faz toda a diferença na hora de projetar. Então, o ideal é que a gente fosse um pouquinho mais além, né? Pudesse entender cada pessoa que ali habita, cada comportamento, para que pudesse ficar um projeto ainda mais coeso, seria... Exatamente isso, João. Do lado, assim, né? Pensando na questão da psicanálise mesmo, da ciência. Na verdade, não vamos rotular nada, não. A gente Sim. precisa entender o indivíduo. A gente precisa, em todas as esferas que a gente Não só no design, não né? só no design, não só na psicanálise. A gente precisa entender o indivíduo como um todo, né? A gente precisa respeitar o outro, entender os estímulos, entender o que leva, os gatilhos, os nossos também, nosso autoconhecimento, né? Então, acho que a gente precisa nem rotular, é entender o outro. É uma constância, né? Um desenvolvimento ali constante. Boas relações se formam quando a gente está disposto a entender o outro. Muito bacana. Isso é bem curioso, Thaís, assim. É coisa que às vezes a gente não para pra pensar, né? Na hora que você vai projetar. Mas eu acredito que fica no entendimento pro público que tá assistindo a gente, que é importante você ver a questão individual, né? Então, acho que não só no contexto familiar, mas no contexto da pessoa como indivíduo. Isso. E, Thaís, assim, o que eu gostaria também, a gente cada vez mais, a tecnologia nos apoiando na construção dos projetos. Hoje todo mundo é um pouquinho arquiteto, é um pouquinho design, né? E ainda mais hoje com as inteligências artificiais. Então, a gente facilmente pega o celular, faz uma foto ali e... Você consegue... E pede para montar um projeto. E pede para montar um projeto. Já fiz isso. E qual que foi o resultado que você achou disso? Eu não consigo avaliar como um profissional, né? Então, eu acho que ficou bom. Ficou bom, né? Mas eu não sou profissional, né? Para fazer o parecer final, né? Sim, mas enfim, eu acho que todo mundo hoje é um pouquinho marqueteiro, todo mundo hoje é um pouquinho arquiteto, design, vê também a questão ali de... todo mundo acho que é um pouquinho cada coisa no dia a dia. Mas só que médico, eu queria... Médico também, às vezes, todo mundo ali, quem nunca comprou um Tilenol para dor de cabeça, né? Se automedicou, enfim. E aí, assim, tem que ter também, obviamente, muito cuidado com isso. Mas a tecnologia é cada vez mais aliada, vamos dizer assim, do design, da arquitetura. Eu queria te dizer, o que você acha, por exemplo... porque eu vejo que ela está muito limitada à questão estética. Você vai dar um prompt ali para ela. E, ao mesmo tempo, talvez um pouco já evoluída em relação à técnica, né? Porque dependendo do prompt que você coloca ali, dentro das técnicas que você tem entendimento ali, enfim, como você gostaria, talvez você coloca um prompt que ele possa incluir algum tipo de técnica, mesmo você não sendo profissional, ele vai te dar dentro dessas técnicas. Mas o que você acha que eu vejo que falta muito nesse tipo de projeto, enfim, nesse tipo de facilitador, a questão de humano entender humano, de humano fazer para humano um projeto, enfim, um espaço. Como é que você interpreta isso? É interessante que o nosso assunto ele vai e ele vai se interligando, né? Sim. Quando a gente fala do comportamento humano. Como é que a gente fala de um comportamento humano e excluí-lo e dizer que não vale mais depois do surgimento da inteligência artificial? Claro. O primeiro fato é que a inteligência artificial, não sou eu que vou dizer, não vai ser você, inegavelmente é um avanço absurdo, né? É uma nova era. E está crescendo exponencialmente, né? Isso é indiscutível. Assim, a gente nem consegue trazer para essa mesa aqui uma discussão profunda sobre inteligência artificial. Uma coisa que eu vi rapidinho esses dias...
falava que a internet veio e revolucionou ali, né, muito as Sim, coisas. E que a inteligência foi uma coisa gradativa, né? A gente foi ali aos poucos, como ali em 1990, mais ou menos, o início da internet, e veio se aos desenvolvendo, né? A gente pouquinhos. tinha uma internet lenta, discada, aquela coisa toda. Depois veio 3G, 4G, 5G, Podemos foi dizer que ela chegou de uma forma tímida, é, né? chegou tímida. Porém, que a inteligência artificial chegou assim de uma forma exponencial, né? Então a gente vê ela É, crescendo muito veloz. é. Então, até para você voltar fechar o raciocínio que você estava trazendo. Então, assim, Aham. eu quis mostrar de fato como que isso É, está crescendo muito rápido. o ponto aqui, voltando, né, o que eu estava Uhum, falando, a gente não tem como subestimar. uhum. Falar que a inteligência artificial, enfim, é óbvio que é maravilhoso, é óbvio que são avanços consideráveis, né, super Em relevantes todas as em áreas, né? todas as áreas. Se a gente não entrar junto dessa onda gigante, a gente vai ficar para trás, não tem jeito. A gente se sente para trás, inclusive, porque ela é Uhum. tão mais rápida do que o nosso E raciocínio. todo dia lança uma nova, Concorda? né? Eu, Claro, eu não conheço uma claro. pessoa que fala, sei tudo de inteligência artificial. Não... Talvez alguém que, né, que queira vender um curso, vamos dizer, Aham, né? Mas aham. assim, é muito gigante, é tudo muito novo. E tudo que é muito novo, a gente precisa explorar, né? Então a gente Sim. não sabe ainda. Seria leviano falar é bom, é ruim, é para isso, é para aquilo. Agora, uma coisa eu posso afirmar: humano é humano, como Aham, você perguntou aham, para mim, aham. né? E a inteligência artificial ela é feita de dados, cruzamento de dados e de Aham. fatos, Sim. né? E de uma tendência também, né? De uma coisa que se repete, vai se revelando em repetição. E nós não somos isso. Nós não somos Nós isso. somos cada dia, né? Nós somos únicos. Vamos voltar lá para início? Nós Aham. somos únicos. Nós somos um mosaico do que nós vamos vivendo pela vida. E eu acho que além disso, além de sermos únicos, né? A gente também está mudando todos os dias, Mudando né? todos os dias. Evoluindo todos os dias, mudando todos os dias. Então, e talvez o que eu vejo, complementando um pouquinho a minha percepção de IA, tá, para Uhum. projetos, é que o calor humano mesmo, o feito por humano, o feito à mão, é, fica um pouco ainda a desejar, né? Eu acho que vai ficar sempre, porque Sim, não tem essa eu essência. acho que a gente tem que usar a nosso favor, né? Claro, claro. Usar É a um nosso favor. O facilitador, sem facilitador dúvida. vai perder tempo em algo que ele consegue fazer É tudo rápido para a aquilo que gente. é maçante, né? O repetitivo, ela tá aí para te ajudar. Acho excelente, É. acho excelente. João, te cortei, não sei se. Não. Acho excelente. Acho que, Aham. assim, quem sou eu? É claro que a inteligência artificial é maravilhosa, mas nada substitui o humano. Uhum, Nada substitui as nossas nuances, o nosso subjetivo, inclusive. uhum, O ser humano é subjetivo. A gente sim. fala uma coisa querendo dizer outra, Uhum. né? O que a gente fala, o que a Exatamente gente isso. fala não é necessariamente o que a gente escreve. Quando a gente O que a gente escreve, a nossa sente. oralidade é diferente da nossa escrita, né? Nem Verdade. tudo que o papel aceita é o que a gente consegue falar. Tá aí sempre me fazendo Mas não refletir, é? né? Não, sem dúvida. Tenta Você sempre escrever fala, sobre. Na verdade, tira não as sei se eu palavras falei certo. certas. Nem tudo que o papel aceita. O papel não aceita tudo que a gente fala. Essa é a verdade, né? Eu consigo te contar uma história. Aham, Talvez eu não consiga escrevê-la. Eu aham. consigo escrevê-la e às vezes eu não consigo me expressar, É verdade. né? Então, isso já é uma dinâmica para a gente pensar em relação à inteligência artificial. Talvez você esteja sentindo algo que você quer extravasar, falar. Aí você chega lá e digita. Você Aham. já não conseguiu fazer o prompt do que você queria. Nós somos seres humanos, nós somos únicos. Isso é Isso é. maravilhoso. Eu acho que isso que é tão bacana, né? É. Essa questão. E, sem dúvida, você que estuda o comportamento e pesquisa aí deve se surpreender, né? Com cada coisa também que... Todos nós, todos nós. A gente não se surpreende, às vezes, quando sai na rua e fala, nossa, por que falaram assim? Por que me trataram dessa forma? Ou que gentileza de tal pessoa. A gente se surpreende o tempo inteiro com o ser humano. A gente vê casos na internet que a gente fala, meu Deus do céu, Aham. como é que alguém teve coragem de fazer isso? Ou outro exemplo, no outro ponto, como alguém teve essa ideia? Seres humanos, junto com a inteligência artificial. Mas Uhum. seres humanos a gente vai ser único sempre. Nada vai substituir, não tem jeito. A gente vai aprender a caminhar junto. Seja bom ou seja ruim, né? Seja bom, seja ruim, Tanto a inteligência artificial também, seja Sim. bom, seja ruim. É. E Né? Thaís, eu queria fazer uma pergunta para você agora.
em relação... O que que você teria de dica para Hum, dar para alguém que está construindo nesse momento, que está reformando ou que está planejando, hum. né, em... Uma nova Enfim, fazer uma casa? nova casa, um projeto, Olha, um ambiente de trabalho, uma loja. Qual que é a dica que você daria, assim, para olha, a pessoa também, por exemplo, contratar o profissional correto? O que que você, por exemplo, poderia dar de sugestão para uhum, ela contratar esse profissional? Como que uhum. seria isso? Como que ela vai procurar esse profissional? Se tem alguma coisa a ver com o estilo que ela gosta ou com o que ela está se propondo a ter como ambiente? Você acha que, em relação ao profissional, é importante a pessoa buscar esse profissional com que ela tem alguma afinidade? Tipo, ou que ela acredita que os projetos têm a ver com ela? Como Ó, é que você... afinidade com certeza, né? Eu acho Uhum, que para todos os serviços que a gente busca, a gente tem que ter empatia. O médico que a gente procura, o designer, enfim, a professora, a academia que a gente vai. A empatia é um bom aliado, né? uhum, Para gente se uhum. comunicar e se relacionar com as pessoas, né? Agora, o que que eu penso? Você falou qual dica que você daria? É. Contratar um profissional que você tem empatia, contratar um profissional que você consiga alinhar suas expectativas. Eu estou sendo redundante com tudo que a gente já veio falando. Uhum, Mas eu vou um pouquinho além, uhum. né? É, Você sempre eu gosto, eu indo gosto. mais A profunda. gente está refletindo, a gente está Aham. com tempo aqui, está com tempo, Claro, né? Então vamos claro. falar. O que que eu penso? Na vida, para a vida, a gente precisa se prospectar, Uhum. né? Se projetar para o que a gente quer ser. Concorda? Super Né? concordo. Existe um capítulo do meu livro que eu chamo de profecias autorrealizáveis. Profecias autorrealizáveis nada mais é do que a gente desejar algo e já formular, fugiu a palavra agora, fazer com que o nosso cérebro, vai virar palavra, fazer com que o nosso cérebro se projete para que aquilo já esteja acontecendo. Se a gente já colocou Como é que é? profecias autorrealizáveis, tá? Sim. Você deseja algo, mas isso aí é científico, tá? Isso é Aham. científico. Você deseja algo, o seu cérebro, o seu corpo já vão se projetar para que aquilo vai acontecer. Você acredita naquilo. É o poder da manifestação, né? E aí, o que que você faz com isso? Você já funciona, você já trabalha, você já age, você já fala como tal. Uhum. E aquilo naturalmente vem acontecendo na sua vida. Tá? Isso não é mágico, nada disso. Isso é científico. O seu cérebro já funciona de acordo com isso. É o poder da palavra. É o poder da palavra, mas é além. Por exemplo, eu quero ficar magra. Talvez esse exemplo seja que tem as Aham. dificuldades, tem as barreiras. Mas se você tirar suas crenças limitantes, se você tirar todas as suas barreiras e acreditar Isso pra naquilo tudo, e né? agir em função daquilo, Uhum. né? Talvez eu tenha dado um exemplo que não seja tão significativo porque existem as barreiras. Mas a Uhum. gente tem que tirar essas barreiras. Aonde que eu quero chegar falando tudo isso? Uhum. Crie uma casa para onde você quer ir, o que você quer se tornar. Se projete para Uhum. aquilo, né? Uhum. Não só o que você gosta, mas se projete para o que eu quero ser. Eu quero trabalhar muito, por exemplo. Então eu vou fazer um escritório. De repente eu nem estou, mas Uhum. eu vou fazer um escritório muito bacana, onde eu tenha toda uma estrutura, porque eu já Uhum. sei que aquilo ali vai funcionar esse meu novo home office, Perfeito. né? Se Uhum. projete para isso. Eu acho que, assim, você trouxe um tema muito bacana. Eu acho que dá Uhum. pra gente desdobrar aí muita coisa. Vamos lá. Eu acho que as pessoas acabam se apegando muito. Ah, eu gosto de rosa, por exemplo, eu quero Uhum. uma casa rosa. Ousar, né? É. Você vai sugerir, né? Eu gosto de pedras, eu quero uma casa com uma bancada de Taj Mahal, enfim, Uhum. né? Mas eu acho que você trouxe uma questão além. Lá atrás, quando um pouco mais novo, quando eu fui decidir o que eu queria fazer, né? A gente passa ali por alguns psicólogos, faz algum tipo de terapia. Uhum. Você deve saber o nome correto sobre isso, para que a gente faz alguns testes vocacionais, Teste eu acho. vocacional. É, teste Uhum. vocacional, Uhum. né? E aí a gente, uma vez, não lembro de fato, mas eu fazendo esses testes vocacionais, um profissional veio fazer esse teste comigo. E aí, assim, eu tinha uma ideia, na época ali de 17 anos, né? Fazendo pré-vestibular, essas coisas, que eu deveria prestar vestibular para aquilo que eu tinha afinidade como matérias. Eu, na época, gostava muito de matemática, Imagina. Hum. física. Só que ele me fez entender que não era do que eu gostava, mas como eu
iria me ver lá na frente. Se eu ia me ver como um médico, se eu me veria como um arquiteto, como um designer, como um engenheiro. Isso me fez muito refletir. Quando você traz esse tema, me faz de fato pensar, faz de fato lembrar sobre isso. E que muitas das pessoas hoje, quando vão fazer um projeto, vêm com uma ideia já montada, praticamente... hoje tem o Pinterest, né? Vem com a foto ali, quer que aquilo ali, né? E muito pensando na questão de cor, de material, de estilo. Mas você trouxe um ponto muito interessante. Ou seja, as pessoas não precisam só se apegar ao estilo, ao gosto, mas sim a forma que elas querem se enxergar dentro dessa casa, se tornar exatamente. A gente tem essa competência. A gente tem essa competência de se tornar quem a gente quer ser. Então, eu acho que essa sua dica... modular o cérebro para a gente se tornar quem a gente quer ser. E eu acho que não só como projeto, tá? Agora, eu acho que você foi até além, mas eu acho como vida, como tudo, né? Então, não em cima do que você gosta hoje, do que você tem afinidade hoje, mas como você se enxerga no futuro, como você se enxerga dentro dessa casa, como é que você se enxerga nesse quarto. Como você quer se enxergar no futuro. O que você quer alcançar. E foi mais além ainda. Entende? É o que você quer ser. Que bacana. Eu acho que a sua casa... Olha como é que você sempre me fazendo refletir profundamente. Mas como é o projeto da sua casa que você vai começar a construir? É como você quer se projetar no futuro. É como você quer se ver no futuro. Faça uma casa com quem você quer ser no futuro. Uau! Eu acho que a gente está fechando com chave de ouro. As nossas conversas são assim, na verdade. Sim, é como se a gente dia tivesse ficado na sala lá de casa conversando. Que é super gostoso também e eu agradável. Eu gosto muito de conversar com você. Maravilha. Thaís, eu acho que a gente está se encaminhando aí para o fim, né? Primeiramente, te agradecer. Foi um prazer, mais uma vez, estar conversando com você. E sempre a troca é muito rica, né? Eu acredito que o público também que está assistindo foi super enriquecedor. E a gente trouxe tirou algumas limitâncias aqui, e eu acho que você abriu um pouco mais um território para a gente, na hora que vai projetar, pensar, não em material, mas sim como uma pessoa quer se enxergar, quer, né, estar, de forma que ela pertencer àquele ambiente, àquele espaço, àquela atmosfera, né, como ela quer criar aquela atmosfera. Então, assim, eu acho que foi bem produtivo e... Comportamento humano e design tem tudo a ver, né? Não tinha como ser diferente. Eu acho que eles se encaixam, né? Apesar de ser áreas completamente diferentes ali de estudo, de pesquisa e de interpretação. Mas, no final, eu acho que o design está em tudo, né? Não só também, eu falo na parte de casa, no ambiente de trabalho, mas sim o design está presente em todos os lugares. E, da mesma forma, o comportamento humano, que o humano está ali. Estamos aqui. Então, assim, te agradecer profundamente por você compartilhar um pouquinho com a gente do seu conhecimento, né? E fica à vontade para fazer as suas considerações finais também. Eu quero agradecer de forma genuína para você, tá? Te desejar sucesso. Você é uma pessoa que traz muito debate. Você é muito aberto a ouvir o outro. Sim. Você é extremamente sensível. Bacana. As coisas que você faz, você põe o coração em tudo que você faz. A energia da sua voz é diferente quando você está motivado a fazer. Ouça o seu coração. Siga as pistas que a vida te dá. Faça o que você quer fazer. Seja feliz e faça o que você quiser fazer. Que gostoso ouvir tudo isso de você. Seja você. O coração fica até aquecido. Seja você. Muito obrigado, Thaís, de verdade. E aqui, eu quero saber... E o carinho é totalmente recíproco, né? Você é uma pessoa que eu super admiro. Adoro ler seu livro. Às vezes eu vou lá, leio, releio. Tem algumas passagens do livro, assim. Porque os capítulos são curtinhos, então você consegue Isso, é super gostoso. Você tá no avião também ali. Eu tô nessa vida o tempo inteiro, né? Pra cima e pra baixo. Então, é prático, consigo carregar ali. Faz também você, às vezes, refletir. Tá com a cabeça um pouco mais corrida, né? Você senta ali, algumas frases ali, você já volta, né? Pro estado normal. Então, assim...
E como que as pessoas podem encontrar, né, Thaís? Isso também é muito Então, importante. Seu Instagram, onde as pessoas podem adquirir um livro também, O Rabo da tudo no meu Lagartixa. Instagram. Eu Seu tenho um Instagram? Instagram, é E qual é o seu Thaís arroba? Gachim, meu Thaís é sem H, T-A-I-S, Thaís Uhum, Gachim. uhum. Lá na própria bio você consegue ter um link e você consegue fazer a compra do meu livro no meu perfil do Instagram. E aí tem sempre vídeos, sempre algumas reflexões, eu também tenho umas conversas que eu faço interessantes. Então, se quiser entender um pouco mais de comportamento humano, refletir, pensar um pouco mais sobre a vida, me segue lá. Ah, maravilha. Então, gente, ó, não deixem de seguir a Thaís, tá? Tem conteúdos, assim, maravilhosos e que, de fato, valem super a pena. Então, agradeço, Thaís, mais uma vez por estar aqui conosco. Agradeço também a nossa audiência e vejo vocês no próximo episódio. Até lá!